E o Rabi Isaac chorou de alegria e disse: vendo que você possui tais pérolas, como a aula que a gente falou anteriormente, como posso não seguir você? O homem lhe disse: você deve nos deixar porque temos que ir à cidade para celebrar o casamento deste meu filho. O Rabi Isaac então disse: devo então seguir o meu próprio caminho? Ele então foi e repetiu para o Rabi Shimeon Bar Yochai as exposições que ouvira. O Rabi Shimeon observou: eles realmente falaram bem e tudo o que eles disseram sobre Deus nós tínhamos afirmado. Além disso, essas exposições vêm da boca dos descendentes de Rabi Zadok, o inválido. Ele foi chamado de inválido porque jejuou por 40 anos, orando para que Jerusalém não fosse destruída enquanto ele vivesse. Ele costumava descobrir lições profundas em cada palavra da Torá, das quais deduzia as regras adequadas e conduta na vida. O Rabi Isaac disse: não se passaram muitos dias até que eu encontrasse aquela fome novamente, acompanhado de seu filho mais novo. Eu disse a ele: onde está o seu outro filho? E ele disse: eu me casei com ele e ele está com sua esposa. Então ele me reconheceu e disse: juro a você que me abstive de convidá-lo para o casamento de meu filho por 3 motivos. Primeiro, porque não o conhecia, e como um estilo de um convite deve corresponder à categoria de quem o recebe, temi que você fosse um grande homem e pudesse ter se ofendido inadvertidamente sua dignidade. Em segundo lugar, pensei que você poderia estar com pressa e não queria incomodá-lo. O terceiro, não queria envergonhá-lo na presença e da companhia dos convidados, como fazemos quando alguém se senta à mesa com os noivos e lhe oferecer presentes. Eu disse: que Deus lhe dê crédito por suas boas intenções. Então perguntei o seu nome e ele disse Zadok. Não é? Naquela ocasião aprendi com ele 13 lições profundas da Torá e com seu filho. Aprendi 3, uma sobre profecia, uma sobre sonhos e uma sobre a diferença entre a profecia e sonho. Ele disse que a profecia é do mundo masculino, enquanto os sonhos são do mundo feminino, e que de um para outro há uma descida de 6 graus. A profecia é tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e os sonhos são apenas do lado esquerdo. O sonho ramifica-se em muitos graus quando desce aqui, por isso os sonhos são universalmente difundidos por todo o mundo, cada homem vendo o tipo de sonho que corresponde ao seu próprio grau. Por outro lado, a profecia está confinada na sua própria região. Ele sonhou, pode-se perguntar como Jacó, o homem santo, a perfeição dos patriarcas, teve uma visão, apenas um sonho, e isso em um lugar tão sagrado. Né? Como que pôde ele ter isso? A razão é que naquela época Jacó ainda não era casado e que Isaac ainda estava vivo. Então é verdade que mais tarde encontramos dizendo a ela: eu vi em um sonho, isso é o Bereshit 31:10, numa época em que já era casado. Mas isso devia à inferioridade do lugar, tanto quanto o fato de Isaac ainda estar vivo. Assim, quando ele entrou num país santo com todas as tribos, com a fundação da casa, a mãe dos filhos regozijando, lembra que Deus falou a Israel nas visões da noite, isso é o Gênesis 46:2. Não diz sonho, mas visões, que são outro grau superior. Os sonhos são transmitidos pela mediação de Gabriel, que é o texto no posto da inspiração. Mas uma visão vem através do grau de Havaiá, Hayud, e rege a noite. E é verdade que em lugar que se diz Gabriel fez esse homem entender a visão, isso é Daniel 8:16. A razão disso é que o sonho é mais preciso que uma visão e pode explicar o que há de obscuro em uma visão. É por isso que Gabriel foi enviado para explicar a Daniel o que estava escuro em sua visão. Uma visão, a respectiva palavra hebraica também significa espelho, não é? E assim é chamado porque é como um espelho no qual todas as imagens são refletidas. Assim lembro: e eu apareci como El Shaddai, isso é o Êxodo 6:252. Sendo que este grau, como um espelho que mostrava outra forma, já que todas as formas superiores são refletidas nele. Então esse grau de Shaddai é Yesod. E aqui está uma escada apoiada no chão. Essa escada significa o degrau sobre o qual repousa outros degraus, ou seja, a fundação do mundo. E o seu topo atingiu o céu como se fosse juntar a ele, pois esse grau
é a conclusão do corpo que está entre o mundo superior e o mundo inferior. Da mesma forma que o sinal do pacto está localizado no final do tronco do corpo, entre as coxas, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Isso se refere aos capitães encarregados de todas as nações que sobem e descem essa escada. Quando os filhos de Israel pecam, a escada é abaixada e os capitães sobem por ela, mas quando os filhos de Israel são justos, a escada é removida, e todos os capitães são baixados e encontram-se despojados de seu domínio. Foi assim que Jacó, neste sonho, o domínio de Esaú e o domínio das outras nações ele tirou. Segundo a explicação, os anjos subiam e desciam ao topo da escada, pois quando o topo foi separado, a escada desceu. E os capitães subiram, mas quando ela foi amarrada novamente, a escada subiu e eles ficaram embaixo, mas o resultado é um bloqueio. Diz que Salomão, que em Gibeon, o Senhor apareceu a ele em um sonho à noite. Isso é 1 Reis 3. Aqui combinamos aparecer e sonhar, para mostrar que é uma mistura de 2 graus, um superior e outro inferior, baixo, pelo motivo que Shílomo ainda não havia atingido seu desenvolvimento pleno. Mas quando foi aperfeiçoado, está escrito sobre ele, e Deus deu sabedoria a Shílomo, 1 Reis 5:9. E também e sabedoria de Salomão superou, isso é 1 Reis 5:10. Pois a lua então atingiu a sua plenitude, e o templo foi construído. E assim Shílomo enviou a sabedoria diretamente e não precisou de sonhos. Depois de pecar, no entanto, ele foi novamente forçado a ter sonho, como antes. Por isso é dito que Deus apareceu a ele e ele apareceu 2 vezes. Isso é 1 Reis 11:9. E 2 vezes isso é em sonho, pois ele tinha comunicações diárias através da sabedoria, ou seja, através do estudo da Cabalá. Além disso, o sonho de Salomão, como um médio, superou o de todos os outros homens, na medida que era uma mistura de grau com grau, de visão com visão. Nos seus últimos dias, porém, a escuridão caiu sobre ele por causa de seus pecados, e a lua minguante, porque ele não observou a sagrada aliança e se entregou a mulheres estranhas. Essa foi a condição de Deus e estabeleceu com Davi, dizendo: se seus filhos guardarem a minha aliança, seus filhos também se sentarão no trono para sempre. Isso é o Terrilim, exatamente no 132:12, onde a expressão para sempre é da mesma importância que a fase como os dias do céu acima da terra, Devarim 11:21. Muito bem, a gente deve entender que essa questão, que na maioria das vezes, inclusive o Seth Barry, que a gente deu um tempo de estudar e vamos voltar essa semana já, um outro final de semana, se assim a Shem permitir, ele fala que muitas vezes o nome de Shílomo é repetido, mas Shílomo também é um grau da divindade e que, exceto algumas vezes, está falando de Shílomo realmente. Aqui, quando fala dessas mulheres estranhas, está falando exatamente dos desejos de receber para si, que é algo proibido e é algo dentro da Torá como um conhecimento profundo. Então isso quer dizer que Shílomo ele não conseguiu, mesmo com toda a sabedoria, ser como o rei Davi, que guardou tudo para Hashem, fazia tudo para Hashem, mesmo com toda a sua vontade de aprender as coisas de Hashem, ele ainda tinha muitos desejos de receber coisas desse mundo. E é isso que está falando aqui. Então, continuando aqui, depois dessa explicação, e como Shílomo não fez manter a aliança corretamente, ou seja, ele não se tornou 100% doação como eterna e 100% doação, a lua começou a minguar e finalmente ele estava novamente sujeito a sonhos. E da mesma maneira Jacó estava sujeito a sonhos, como explicado anteriormente. E eis que o Senhor apareceu, permaneceu nitzav sobre ele. Aqui Jacó compreendeu a unidade essencial do objeto da fé. Isto está implícito no termo nitzav, firmemente bloqueado, o que implica que Jacó viu todos os graus estacionados como aquela escada para serem bloqueados em um todo. E logo que aquela escada se encontra entre 2 lados, Deus lhe disse: eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus de Abraão, do teu pai, e o Deus de Isaque, sendo estes 2 respectivamente 2 lados, um da direita e outro da esquerda. Para a esquerda, segundo a outra explicação, Hashem estava acima dele, isso é, acima de Jacó, como se formasse a carruagem divina, como um mandamento de Israel, encarnado em Jacó,
como elo da ligação do meio entre a direita e a esquerda. Veja, a todo momento a gente está falando da descida da divindade sobre a questão da árvore sefirótica, e assim a gente deve entender, sempre entendendo a metáfora do texto. Quando Jacó estava no meio, provado pelo fato que o texto aqui chama Abraão de seu pai, mas não Isaac. E assim é mostrado que Jacó estava perto de Abraão, portanto o texto continua naturalmente, a terra em que você está deitado, mostrando que o todo, né, formou uma carruagem sagrada. Aqui Jacó viu que ele seria a coroa dos patriarcas. As palavras, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac, mostram que Jacó estava preso a ambos, os lados, não é? E o firmamento preso a ambos, mas enquanto ele não era casado, esse fato não é divulgado no texto, exceto para aqueles que sabem ler nas entrelinhas. Depois de se casar e ter filho, ele se afirmou abertamente como é. Muito bem, a gente sabe que na verdade isso é uma metáfora, né? Vamos continuar a leitura para depois explicar. Escrito: e ele ergueu ali um altar, e o Deus de Israel chamou de El. Né? El, a gente sabe que é Sefirot Hesed, semelhante a Deus. E aí continua aqui. A partir daqui aprendemos que quem está em completo abaixo permanece em completo acima. Preste atenção, quem está em completo abaixo vai permanecer em completo acima. Jacó foi uma exceção, mas ele também não foi abertamente aperfeiçoado antes do casamento. O casamento aqui é o casamento mais difícil que existe, que é o casamento do corpo com a alma. Esse casamento é praticamente impossível para quem não estuda a Torá e quem não aprende as leis da Torá e do Zohar Kadosh sobre as leis da doação. Parece que sem o Zohar Kadosh a religião não encontra o que vai satisfazer a alma do homem, e o homem sempre é levado para o egoísmo, e sempre vai acontecer essas coisas como aconteceu em Israel. Se a Torá e a Cabala tivessem sendo ensinadas de uma forma potente e que o povo de Israel cumprisse qual é o papel dele de tirar toda a idolatria de Israel, então talvez isso não acontecesse, ou com certeza não aconteceria. Apesar que não importa o quão profundo se guarde a Torá, esses homens vão atacar a Torá e vão atacar eles vão atacar todos aqueles que guardam essa Torá. Não pensem vocês que eles terão piedade, porque eles não terão piedade. Quando eles te pegarem com a Torá, eles vão alegar que vocês estão querendo reconstruir e vão chamar até o Deus de Israel de demônio, como eu já vi. Por uma falta de entendimento da Torá, eles falam que o Deus do Novo Testamento é que é bonzinho, mas no final foi ele que destruiu, né, a vida de muitos judeus. Imaginem quantas gerações foram perdidas de sábios de Torá, justamente porque eles queriam e assumiram um papel que não era deles. Quando Hashem criou Esav, ele criou Jacó. Jacó era para estudar a Torá e levar a Torá de uma forma completa e certa, enquanto Esav era para proteger Israel, porque ele tinha um poderio militar, mas não foi assim que aconteceu, porque Esav quis pegar aquilo que ele não podia pegar. Misturou então toda a Torá com religião pagã, como fez lá atrás, e agora também fez isso no futuro. E não pense que essas outras religiões também não são assim. Por isso que existe a questão de você estudar diretamente da Torá, sem misturar a religião uma com a outra, fazendo a mente das pessoas sucumbirem a desejos que não são os desejos da Torá. Muito bem, e ainda continua aqui: antes do casamento, o melhor apenas previu que eventualmente seria aperfeiçoado depois que a alma casa com o corpo, né? A alma é o masculino e o corpo é o feminino. É verdade, Deus já lhe disse, já havia dito: eis que estou contigo, te guardarei onde quer que fores. Mas isso apenas implica que o cuidado e a proteção de Deus sempre estiveram com ele em sua hora de necessidade neste mundo. Mas no que diz respeito ao mundo superior, ele não tinha certeza até que se aperfeiçoou. E Jacó acordou de seu sono e disse: verdadeiramente Hashem está neste lugar e eu não sabia. Mesmo que Saul, quando disse: eu não implorei a presença do Senhor, o que Jacó realmente foi: e eu não conhecia Anohi, isto é, a Sheriná, o que é como dizer: bem, toda essa revelação me foi dada enquanto eu não havia alcançado o estágio de um conhecimento Anohi e de entrar sobre as asas da Sheriná, como para alcançar a perfeição. Da mesma forma, Rivka disse: se sim, qual é a utilidade de Anohi? Eu, para mim. Aqui a palavra Anohi.
essa palavra que ela diz. A gente já estudou sobre isso, vimos que tinha uma nação que era do corpo, que era idólatra, não é? E tinha uma outra nação que era da alma. Isso também pode se dividir em alma e corpo. E aqui, né? Essa palavra no ri é que o texto do Zohar está discutindo aqui, né? Aqui diz porque ela viu o esplendor da Shekhinah todos os dias, mas quando sentia as dores do parto próximo, ela foi consultar Hashem, ou seja, ela passou do grau da Shekhinah para outro grau, idêntico ao Senhor Adonai. Daí Jacó disse: eu vi tudo isso sem conhecer Anohi. Por quê? Ele era solteiro e ainda não estava sobre as asas da Shekhinah, ou seja, a cópula entre a pessoa e a divindade não tinha sido feita. Mesmo que ela tinha a presença da parte feminina, ela não tinha a parte masculina. Imediatamente é dita e ele ficou apavorado e disse: quão cheio de pavor é este lugar, ou seja, Jacó é que diz isso. A palavra lugar aqui tem duplo significado. Essa palavra lugar, ela é descrita aqui como, já vou lembrar o nome. Primeiro refere-se ao local mencionado por Jacó no versículo anterior, mas também se refere ao sinal da Santa Aliança, ou seja, e não deve ser deixado inoperante. E essas duas significações, lembrei o nome, Makom, né? O Makom é o local, esse é o local, são realmente apenas dois aspectos de uma mesma ideia. Jacó então disse: essa não é outra senão a casa de Hashem, a Beit de Hashem, o que implica não deve ser deixado vazio. Sua aliança não existir isoladamente, é uma morada encantadora para ser usada para a promoção da fecundidade e recebe bênção de todos os órgãos do corpo, pois é realmente a porta do céu, ou em outras palavras, a porta do corpo, certamente a porta pela qual a bênção passa para baixo, de modo que está ligada acima e abaixo. Isso quer dizer que a espiritualidade ela é feita através de você e somente você é o conector. Você é o conector das bênçãos na sua vida, você também é um conector das maldições na sua vida. Se você segue essa Torá de forma adequada ou se você erra, né, com essa Torá, isso significa que tudo é você mesmo que faz. Não tem essa de que outra pessoa fez e você vai viver aquilo, ou seja, os seus próprios atos vão criando na sua frente todo mundo que você vai perceber. Imagine que se você tivesse uma tinta na mão, tivesse um lápis para desenhar e você soubesse desenhar muito bem, e aí o que você desenharia na sua frente, o mundo como seria para você? Talvez muitos de nós desenhasse um mundo totalmente diferente, achando que isso faria a gente ser feliz, mas na verdade você pode desenhar o que for por fora, pode criar a história que for, você só vai ser feliz se tiver a Shem dentro de você, e se você tiver essa Torá dentro de você. Isso significa então que na verdade nós temos essa caneta, temos esse papel, temos todos os atributos para criar o próximo passo. Mas sempre erramos porque deixamos o nosso ego agir, todos nós estamos debaixo da força do ego e sempre falamos que cremos em Hashem até que a coisa começa a apertar e aí a gente duvida rápido de Hashem e aí também não sei se as pessoas vão ter fé para o outro lado, porque as promessas de Hashem não são para essa vida, é para o outro lado. Quando nós vemos que a humanidade começa a decair, ela sofre os castigos divinos, e sofreram muitos castigos na história que nem se imagina. Na Idade Média, a gente teve 50 milhões de mortes, justamente pela febre amarela, e essa morte aconteceu justamente porque as pessoas não lavavam a mão, provavelmente porque alguns padres e pastores falavam que não era certo lavar a mão, porque estava escrito no Novo Testamento que o JC falou que não era para lavar a mão. Muito bem, preste atenção nisso. Isso levou à decadência por uma falta de informação, levou 50 milhões de cristãos morrerem. Os judeus não morriam porque eles lavavam a mão e tinham sempre uma higiene, porque faziam Natilat Yadayim quando acordavam, quando iam se alimentar ou quando iam pegar em qualquer coisa, sempre lavavam as suas mãos de uma forma que a água caísse 3 vezes.
em cada um dos lados, e alguns ainda rabinos mais especiais, eles lavavam a mão 4 vezes. Então também naquela época os cristãos acusaram o povo de Israel de bruxaria e também mataram o povo de Israel. Quer dizer, nessa história não tem nunca como o povo de Israel sair dessa confusão mental que essa religião causou. Hoje eu vejo as pessoas toda hora falando, pessoas que infelizmente são incultas e outras até cultas nos estudos laicos, mas que a todo momento falam que o apocalipse está acontecendo. Será que essas pessoas não estudaram a história? Será que elas não viram que aconteceram várias catástrofes muito maiores do que nós temos hoje? Será que elas não viram que cidades foram destruídas pela natureza? Será que elas não veem e não estudam profundamente? Ou será que elas estão simplesmente cegas através de uma idolatria que cada vez deixa ela mais longe da Torá? Muito bem, então certamente a porta pela qual as bênçãos passam para baixo, de modo que está ligada acima e abaixo, é você que tem que estar ligado acima e abaixo. A questão não é externa, é interna. Em cima do corpo, do portão do céu, e embaixo como nada mais que a casa de Deus. Por isso ele ficou apavorado e disse: quão cheio de medo é este lugar. E aqui embaixo o pai do jovem levantou-se e o beijou. O Rabi Isaac disse: quando ouviu falar assim, chorei e pensei: bendito seja o misericordioso que não permitiu que a sabedoria divina desaparecesse do mundo. Eu os segui até entrarmos na próxima cidade, a uma distância de 3 parasangues. Eles mal haviam chegado à cidade quando o homem teve seu filho noivo. 3 parasangue, cada parasangue tem 5.000 metros, do tamanho de um campo de futebol, então 15.000 metros é o que é falado aqui. É lógico que existe uma codificação aqui, não é? 15.000 metros, várias vezes a Torá fala de 1.000, e a gente sabe que a Torá está falando da letra Aleph, como lá no Terrilim 94, o Aleph é aberto por extenso também. Quando nós escrevemos o Aleph por extenso, quer dizer que a gente tem a própria letra Aleph, que representa uma das letras mães, que é o ar, mas não é somente esse ar que a gente imagina, é um ar espiritual. Quando a gente divide, faz uma autópsia na letra Aleph, a gente tem 26, que é o tetragrama, que vai trazer paz entre a água e o fogo, que não são nada amigáveis um com o outro. Essa água e fogo são Gabriel e Mihael. Mihael é a água, o Gabriel é o fogo, e eles vivem em paz, justamente porque a presença divina está entre eles. As letras que sobram são Lâmide, do mês de Elu, do mês de Elu, onde a gente vai ter os julgamentos. Logo depois a gente lê exatamente do mês de Tisherei, o Lâmide do mês de Tisherei, é porque Elu também tem um Lâmide, tem 2 Lâmides, e acabei confundindo. E logo depois a gente tem a própria letra Pei, que faz parte também desse mês, porque nesse mês nós temos essas 2 letras. Então veja que incrível como a gente abre o Aleph e a gente descobre os segredos das letras, como tudo fica mais bonito, mais especial. Então a gente pode entender mais profundamente o que está falando. Essas letras também ligam mundos espirituais, ligam Sefirot e os céus, e nada é tão simples como a gente imagina. São letras enormes, grandes, e que criaram toda a existência através dela. Basta que a gente pegue uma letra, ligue a outra, para a gente nós formamos uma palavra, mas para aquele que é cabalista, ele cria uma realidade. Eis aí a sua caneta, o seu papel, e como você vai fazer para que o seu mundo lá na frente mude. Muito bem, e aí diz ainda que eles mal haviam chegado à cidade, quando o homem teve seu filho noivo, e ele disse a ele: você age de acordo com as próprias palavras. Também repetiu a observação do Rabi Simeon, que todos esses versos são alegóricos e têm um significado profundo. Quando repeti tudo isso na presença do Rabi Simeon, ele observou que não deveria pensar que toda essa exposição era apenas ideia do próprio jovem. Ela contém pensamentos ocultos que trazem a marca da sabedoria divina. E Jacó prometeu uma promessa dizendo: se Deus fosse comigo, o Rabi Judá disse, depois de ter recebido essas promessas, como poderia Jacó ainda dizer: se Deus fosse comigo? Então, mas que Jacó quis dizer foi: alguns sonhos são verdadeiros e outros não. E se esses sonhos se tornar realidade,
Deus realmente estiver comigo, como eu sonhei, então o Senhor será seu Deus, será Deus para mim. Isto é, atrairei as bênçãos da nascente, da corrente universal, para a região chamada Elohim. A gente sabe que a gente tem a palavra El e a gente também tem a palavra Elohim, e a palavra Elohim está dentro de Geburah. Isso significava que Jacó ele procurava ali ter uma vida boa e que ele queria pagar o seu ticum e que ele queria cumprir esse ticum de uma forma excelente, mas infelizmente quando o faraó perguntou a ele, e ele falou que tinha 130 anos, mas falou que a vida dele foi pouca e teve muitos problemas, porque ele tinha que consertar o seu ticum. Nós sabemos na aula de encarnação que Jacob era uma parte da alma de Adão e que ele tinha que consertar as questões referentes a Adão. Por isso ele passou por todo esse masal, toda essa questão, e ele falou que a vida dele foram poucos dias e foram ruins. Muito bem, o Estado de Israel no centro, ela é a primeira a tirar a fonte original, então a graça alcança os filhos de Israel quando eles passam pelaquela religião. Portanto, podemos traduzir: Hashem será para mim o primeiro, então todo será trazido para Elohim. A gente sabe que quando a gente desce dos mundos superiores, a gente sai de Binah, logo nós temos Hesed, que é o nome El, que está sobre a Hesed, e logo depois a gente temos Geburah. Essa Geburah é chamada de Esav, e não é realmente da onde Itzhak é. Itzhak é de Geburah, de Binah. E aí quando então essa força desse masal desses planetas pegam a nossa vida e a pessoa não tem a Torá, ou ela é simplesmente esquecida porque é esquecida. Ela não tem vida acima, então ela não influencia e então também ela não vai sofrer para fazer a sua retificação. Ela vai seguir a vida, ela pode viver até uma vida distraída, vendo todas as coisas, vendo Big Brother, vendo programas de televisão, perdendo tempo com essas coisas, mas ela não vai fazer a ligação nos mundos superiores. Elas vão ser enganadas, logicamente, vão falar que alguém já morreu por elas e que é essa pessoa que vai voltar para salvá-las. Só pelo fato de elas terem acreditado numa história sem pé nem cabeça, onde o Deus do universo ele virou um homem e veio para cá resolver um problema onde seria muito mais fácil ele resolver de onde ele estava. Na verdade, essa questão nem passou pela cabeça do Eterno, porque tudo que é falado ali é exatamente aquela questão da mistura da religião. Então veja, aqui fala que se o sonho se tornar verdade, então ele é uma realidade. Isso é explicado na Kabbalah porque nós temos níveis mentais e níveis de entrada também no mundo espiritual, e que esses níveis muitas vezes pode trazer para a pessoa um sonho, e também tem que se entender que mesmo que duas pessoas sonhem duas coisas iguais, é totalmente diferente, porque vai depender da alma, do ticum e de cada situação da pessoa. Por isso que você tem que saber que nesses livros que falam sobre você ter sonhado alguma coisa, que vai ser aquilo ou não, na verdade não é assim. É preciso realmente uma descodificação dentro da Torá para entender como vai ser aquele sonho. Baruch Hashem, que Hashem tem dado para a gente essa possibilidade de, através da Torá, poder revelar alguns sonhos que têm acontecido, e Baruch Hashem, que a revelação tem sido real e tem sido feito de uma parte onde não tem como não ser de Hashem, porque eles acontecem, eles se confirmam, não é? E eles também são verificados dentro da Torá. Muito bem, aqui continua, né, que essas regiões são alcançadas, e justamente também a gente sabe, já leu no Zohar, que através, não é, desse termo Elohim, muita gente faz milagres. Todas as pessoas que fazem milagres nas outras religiões, elas fazem através de Elohim. A gente sabe que existem 70 capitães da nação. Esses capitães, eles fazem milagres, eles têm poderes, e eles têm também a escada que sobe e desce, não é, para pegar desse sistema intermediário essas forças para trazer nesse mundo. Você não vai duvidar que eles fazem coisas incríveis. Se você for na internet botar aí muçulmano passando a espada pelo corpo, eles furam a sua barriga com a espada e nada acontece com eles.
Eles passam pelo fogo e nada acontece com eles. Eles entram em transe, tocam em outras pessoas, essas pessoas também entram em transe e fazem coisas que vocês vão ficar até estarrecidos. Mas nada disso é a Torá. Tudo isso é feito por essas forças desse Elohim que querem mostrar que tem poder e com certeza eles sempre vão bagunçar a Torá. Eles vão falar que a Torá não é ideal, que ela não funciona. Assim também é no Espiritismo. O Espiritismo ele abraça uma parte da Torá, mas fala que a Torá não é verdadeira e que existe muita coisa ali que está errada e já jogam o Novo Testamento também dentro da Torá. Ficam indo lá e quebrando a Torá, baixando essas almas, e essas almas vão trazer mais confusão ainda para dentro da humanidade, mas infelizmente é assim. Eles não compreendem que quando ali está escrito na Torá, ali está falando de que o Shaul ele foi encontrar com uma alma viva, que era a alma de Samuel, e ele não foi consultar uma alma morta. Por isso, quando veio encontrar ele, foi Samuel e Moshe que veio falar com ele, mas infelizmente, nesse mesmo momento, ele tinha que cuidar de uma outra alma, e essa alma curto-circuitada veio sobre ele para usar o corpo dele para fazer o seu tikkun. Isso é natural dentro da Torá, porque esse é o papel de todo cabalista, ajudar essas almas que querem voltar para a Torá, e é assim que funciona. Por isso que muitos cabalistas têm problemas, porque eles estão sempre dispostos a ajudar o mundo espiritual e aqueles que querem voltar para Hashem. E assim é. Nós já falamos que até o próprio Satã, ele foi criado do jeito que é, e que o Hashem vai fazer uma sheritá nele no final, e ele vai se tornar um anjo de luz. Porque todas as coisas têm um papel. Observe que isso é algo muito sério, e é por isso que às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa não pode reencarnar, ela tem uma coisa lá atrás que ela deixou uma dívida, então ela se aproxima perto do cabalista, e o cabalista bate com o carro, e aí ela pagou aquela dívida por ele, e aí aquela alma então pode ser liberada. Uma outra alma tinha que ficar doente, então aquela alma se aproxima da pessoa que está estudando a Torá, sabe que a luz que aquela pessoa tem a Torá, então também aquela alma bota uma doença naquele cabalista e ele paga aquela questão e aí aquela alma é liberada. E assim é em toda a história e é assim que funciona a Torá. Muito bem, a gente fazendo isso também, os tzadikim se aproximam de nós e eles também nos ajudam a cumprir o nosso próprio tikkun. A Cabala é um livro de doação, é um livro especial, nós não lutamos contra força nenhuma, nós apenas ajudamos as questões, os lados a voltarem para a luz. O nosso papel é esse e não é atrapalhar a evolução de nenhum espírito nem de outra alma. Enquanto você vai nas outras religiões, eles pegam esses espíritos, recebem esses espíritos e ficam sendo enganados e ficam presos nesse sistema chamado Elohim. Além disso, dentro das igrejas, eles manifestam esses espíritos e colocam esses espíritos dentro da pessoa, muitas vezes trazendo confusão. Aquela pessoa que está ali está em idolatria, aí a coisa fica muito mais séria, e aí esses espíritos entram para destruir a vida dessa pessoa. O próprio Novo Testamento diz, lá em 2 Judas, citando só para mostrar como eles não leem, não conhecem nem o seu próprio livro, diz: ai daqueles que mexem com essa força chamada Satã, porque nem mesmo Mihael ousou enfrentá-lo. Mas quando eles disputavam sobre o corpo de Moshe, o Mihael disse para ele que Hashem te repreenda. Esse é o nível do erro que tem dentro dessas igrejas, dentro desses locais que ficam acessando essas almas. Por isso que é altamente proibido. Hashem não proibiu isso por uma questão da pessoa ter ali algo, não faça isso, não, isso é uma coisa muito séria e que tem que ser estudada muito profundamente. Continua assim, aqui, né? Então, primeiro, então, tudo será trazido para Elohim, isto é, assim como Elohim cumprirá todas essas boas promessas para mim, também trarei essas bênçãos de minha região para ele e farei dele uma força unificadora que tudo abrange. Quando será isso? Quando eu voltar em paz para a casa do meu pai, quando eu tiver me estabelecido em meu próprio grau, no grau de paz, para tornar perfeita a casa de meu pai. Então a chance será para mim, para Elohim, Deus, de acordo com a outra explicação, Jacó quis dizer aqui, desejo voltar para a casa de meu pai em paz, pois lá é a terra santa, Jerusalém, lá serei aperfeiçoado e o Senhor será meu Deus. Nesse lugar me levantei devidamente deste grau para outro grau e lá me comprometi com o seu culto. Aqui a gente termina e depois a gente vai continuar.
Tudo que ele está falando aqui é que ele conseguiu botar Adonai sobre o nome Elohim, então essa força de julgamento, ela foi vencida, e aí então ele pôde ir em paz, porque o Elohim, que é julgamento, foi controlado por Yud Kei Vav Kei.